Bom, o que acontece? Essa semana eu tive um problema numa transmissão e eu resolvi gravar o vídeo aqui. Pastor Vinícius, da Igreja Batista Manancial em Rodeiro, e eu quero falar sobre dízimo. O tema é controverso. Bom, de uns tempos para cá porque eu cresci baseado na liberalidade, na mordomia, nunca se teve problema com esse assunto, a não ser algumas denominações assim, especificamente, não vou entrar em detalhes. Esse vídeo não é um vídeo para debate, né? É para passar a visão que nós temos aqui na Igreja Batista de Rodeiro, logicamente respaldada pela Palavra de Deus, amém? E eu já quero começar te dizendo o seguinte, que dízimo, nós não estamos no tempo da lei, o dízimo da lei não pesa sobre nós, ele não traz sobre nós nenhum peso de salvação, de redenção, nada. O dízimo não tem nada a ver com a martiologia e soteriologia, nada. O dízimo não está ligado à salvação, à libertação, nem nada. Então, assim, falar que a pessoa que não é dizimista, ela está perdida, não está salva, perdeu a salvação, chamar a pessoa de ladrão é uma irresponsabilidade, amém? Eu não estou aqui negando dízimo, muito pelo contrário, eu vou trazer respaldo bíblico para ser um dizimista, mas o argumento pastoral que vem sendo utilizado por alguns equivocadamente, né, inadvertidamente, ou eu não quero dizer que na sua maioria por uma questão de falsidade ideológica, nada disso, mas por uma confusão teológica do que falsidade ideológica. Ah, pastor, então será que não tem uns que fazem isso por abuso? Sim, muito provavelmente sim, mas eu não estou aqui também para tecer julgamentos, nem condenar ninguém. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Então, o meu primeiro argumento, falando sobre o dízimo, desvendando aqui o mistério de que o dízimo não é da lei. E o texto que eu tenho para tomar posse e utilizá-lo como respaldo disso, está lá em Gênesis 28:32, ele tem refutações fortíssimas e até mesmo violentamente, veementemente violento sobre a refutação desse dízimo, que é o dízimo de Abraão. A Bíblia diz, né, em Gênesis 14:20, que depois dele salvar o sobrinho dele, Ló, que havia sido aprisionado, ele faz o resgate, ele luta, e nessa batalha existem despojos, e esses despojos, ele traz com ele, desses despojos, ele tira o dízimo. A palavra dízimo é uma parte de 10, é a 10ª parte. Então, quando ele traz essa 10ª parte, ele entrega para um sacerdote, um rei e sacerdote, chamado Melquisedeque. Então, nós usamos esse texto para provar que o dízimo não é da lei. Depois, em Gênesis 28, versículo 22, nós vemos Jacó também trazendo esse dízimo, aliás, trazendo não, corrigindo, ele aparece fazendo um pacto, uma aliança com Deus, que se Deus garantir a ele a segurança, se Deus garantir para ele a paz, e fizer ele prosperar, que de tudo ele traria um dízimo, né? Então assim, vamos aí trabalhar um pouquinho, porque algumas refutações dizem que Abraão não deu o dízimo daquilo que era dele. Ora, querido, nós precisamos entender isso aí culturalmente. Essa pessoa está equivocada. Por quê? Ele tirou o dízimo dos despojos. Opa!
quando se vencia uma batalha naquela época, os despojos eram direito da pessoa que venceu a batalha. Então eu quero matar esse argumento. Abraão deu o dízimo daquilo que era dele por direito. Conquista. Despojos é o resultado de uma conquista. Nós precisamos entender isso. Então, a primeira refutação é isso. Aí depois eles dizem o seguinte: não tem nenhum texto antes dizendo que Abraão deu dízimo, e não tem nenhum texto depois dizendo que ele deu dízimo. Não precisa, querido, a gente ter esse tipo de argumento, porque a forma voluntária que Abraão faz demonstra que ele já conhecia a prática e até mesmo praticava, porque foi muito natural, ele não foi forçado, ninguém deu essa ideia a ele fez isso naturalmente. Porque aqui nós temos que abrir um parênteses e falar sobre tradição oral. Antes de Abraão veio de Ur dos Caldeus. Deixa eu falar algo para você. Ur dos Caldeus é descendente lá de Nimrod, é lá, aquela terra da Mesopotâmia. Nimrod é descendente de quem? Ele é descendente de Noé. Noé é descendente de quê? Vamos puxando, vamos lá. Voltando ao passado, túnel do tempo. Noé é descendente, quem é pai de Noé? Lá atrás, Noé é descendente de Adão. Agora, você pensa bem, na trajetória, antes de chegar a Noé, passa por Caim e Abel. O que nós vemos Caim e Abel fazendo? Dando oferta ao Senhor. Um deu uma oferta de holocausto e primícia, o outro deu uma oferta de manjares. Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe ovelha, holocausto, primícia, terra, gordura. Mas aí eu pergunto para você, de onde que esses meninos, Caim e Abel, tiraram essa coisa de ofertar? Também da tradição oral. A tradição oral não é só aquilo que a gente ouve, mas é aquilo que a gente vê. Eles viram os pais levando ao Senhor uma adoração. Então nós precisamos entender isso. Abraão entrega ao Senhor dízimo porque era normal na Mesopotâmia levar dízimo aos sacerdotes dos deuses dos babilônios lá, da terra pagã. Eles aprenderam com quem? Aprenderam que deve se honrar uma divindade com os dízimos. Eles faziam isso para as divindades malignas, mas agora Abraão serve ao Deus Altíssimo, e ele encontra com Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que ele é o sacerdote e é um rei de Salém. E Salém é a cidade da paz, querido. Nós vemos aqui naturalmente, e Hebreus vai falar. Hebreus fala sobre isso, corrigindo, ele não vai falar, ele já falou e continua falando. Hebreus fala que esse Melquisedeque é uma ordem sacerdotal diferenciada da ordem que viria mais tarde, que é a ordem sacerdotal de Levi, ou os levitas, o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico é uma nação, agora é um povo que Deus escolhe para servir no templo, na casa do Senhor, com relação às ofertas, aos holocaustos, aos sacrifícios. Então, esse Melquisedeque, ele é um sacerdócio de uma outra linhagem, uma outra geração de sacerdote. Esse sacerdote, ele está ali sozinho, é um sacerdote, é o rei e sacerdócio eterno. Ele aponta como uma cristologia, ele aponta para Jesus, o sacerdote eterno que não faz parte da linhagem de Levi. Então, a carta aos Hebreus, ela menciona exatamente isso, que Jesus é um sacerdócio da linhagem de Melquisedeque, porque ele é sacerdote, ele é profeta e ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o sacerdote dos sacerdotes.
Então nós precisamos entender isso. Agora, se Abraão entrega dízimo para um tipo de Cristo, não devemos nós também entregar um dízimo para o antitipo que é Cristo? Nós falamos esses dias na igreja sobre isso, sobre tipo e antitipo. O tipo não é perfeito, mas o antitipo é perfeito, é eterno, é divino, é maravilhoso. Então essa é a primeira parte para te desvincular. Dízimo não é da lei, não é da lei, tá? O dízimo, ele é voluntário, generoso, tá? Por que voluntário? Porque ninguém falou para Abraão, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Não é assim. E a mesma coisa Jacó, em momento algum Jacó foi cobrado do dízimo, foi voluntário da parte dele. A igreja, ela recebe o dízimo, mas a igreja não pode cobrar o dízimo. Vocês estão entendendo isso? A igreja recebe, mas ela não pode cobrar, porque o dízimo é voluntário, né? Agora o dízimo na lei, né? Em Moisés o dízimo virou ordenança nacional para sustentar os levitas. Números 18, 21 e Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Então o que nós precisamos entender com esses dois textos? Agora Deus instituiu uma nação, tem 13 tribos, Deus vai separar essas tribos em 12, então ele vai dar porção de terra para 12 tribos, mas uma tribo fica de fora, não recebe terra. E Deus fala, eu vou ser a porção de vocês. A porção da herança de vocês será eu. Isso é Deus quem trata diretamente com Moisés e os levitas. Então nós precisamos também entender isso. Então se eles não tinham terra, eles não podiam semear, não podiam lavrar, eles não podiam colher, não tinha. Como eles vão comer? Como eles vão ter renda? Aí Deus vira para Moisés e fala para ele assim, fala para o meu povo que o dízimo será para os levitas. Então, primeira função do dízimo é sustentar os levitas. Isso na lei, preste bem atenção. Na lei, eu estou falando de lei, não existe ministério levítico hoje. Eu sei que existe essa papagaiada aí na igreja aí de que o nosso ministério de levitas, não existe isso. Levita é o herdeiro da tribo de Levi, nasceu na tribo de Levi, é levita, não nasceu na tribo de Levi, não é levita. Hoje é adorador, toda igreja deve ser adorador, mas tem aquele que é chamado para o ministério de adoração. É diferente, ele vai ter o dom da música, e dentro do dom da música, ou ele vai cantar, ou ele vai desempenhar e exercer o seu ministério através de um instrumento musical. E para isso, querido, tem que ser muito bom, tem que estudar, tem que ser o melhor possível, vamos colocar assim, muito bom, tem muitos que não são profissionais, mas tem profissionais e tem igrejas que reconhecem isso como ministério, inclusive copiando o ministério levítico, aí sim, a referência, a sombra é o ministério levítico, mas aí eu pergunto para você, quem hoje sustenta aqueles que representam o antigo ministério levítico, que são os músicos na casa do Senhor? São os que chegam mais cedo, são os que saem mais tarde. Às vezes tem igreja que não paga nem a passagem dele. Eu sei o que é isso, porque a minha infância, adolescência, juventude, e eu participei de ministérios. E na maioria das vezes não ganhava um vale transporte para vir ou ir e tudo mais. Isso aqui não é desabafo não, é só para entender o seguinte, que precisamos ter essa visão de entender ministérios. Então vamos lá. Então o dízimo era para sustentar os levitas, sacerdotes e sumo sacerdote.
Era só para isso o dízimo? Não, depois a gente vai estudar, vai entender que era também, era para os levitas, era para os órfãos e necessitados, para a viúva e para o estrangeiro. 4 vias aí para se administrar o dízimo. Hoje muitos pastores pregam, né, como se o dízimo é uma obrigação, que não sei mais o que, mas na hora dele administrar, ele não considera os músicos da igreja, ele não procura atender viúva e o órfão, o necessitado, não faz missões. Quantas igrejas eu conheço que não oferta R$5 para a obra missionária? Quantas igrejas não dá 1 centavo para a obra missionária aqui? Então vamos lá, vamos adiante, né? Agora em Malaquias 3, de 8 a 12, Deus confronta Israel por roubar os dízimos e as ofertas. Então assim, a ênfase é o seguinte: o dízimo que mantinha a aliança da provisão. Agora vamos lá entender, quando Deus fala ali, deixa eu ler aqui, ó, Malaquias 3, que você precisa entender um negócio. Malaquias, Malaque, mensageiro de Deus, tá? Você vê que o que é interessante? Lá no livro do Gênesis, nós vamos ver dízimo. E cá, isso no primeiro livro do Antigo Testamento. E no último livro do Antigo Testamento nós vamos encontrar também o dízimo. Então Malaquias 3 está falando do dia do juízo. E ele fala assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Mas vamos ler tudo aqui, tá? E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário. A viúva e o órfão, eles defraudam, vou corrigir aqui a pontuação. Contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro parâmetro aqui que eu preciso te trazer é que o capítulo 2, o capítulo 3 de Malaquias, Deus está falando diretamente com sacerdotes, líderes. Você lembra que agora há pouco eu falei que o dízimo tinha 4 vias, o dízimo tinha 4 dimensões, 4 funções. Então vamos voltar aqui, ó. Então no versículo 5 ele fala: chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista
em seu salário a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro. Olha só, o diarista, por exemplo, vamos lá, quem é diarista? Qualquer trabalhador é um diarista, né? O nosso salário ele é calculado por dia, né? Agora vamos lá, aqui ele está falando que ele vai restaurar o levita como antes, porque nesse tempo aqui o levita era defraudado. Ele era um diarista, ele ia para a casa do Senhor, ele cuidava das coisas, mas não recebia o salário devido, ele era defraudado. Outra coisa que era defraudado era a viúva. O dízimo não chegava para a viúva, para o órfão, para o necessitado. E aqui fala, pervertem o direito do estrangeiro. Por quê? Porque eles não temem ao Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, olha só o próximo versículo, que é o 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por quê? Por causa da misericórdia dele. Desde o dia dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí Deus faz uma pergunta. Olha em que eles deveriam tornar. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis. Olha só que hipocrisia. Em que te roubamos? Aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Aí Deus está falando com os sacerdotes, porque preste bem atenção, aqui nós estamos na lei. Na lei, o sacerdote peca, toda a nação peca. Assim como Adão pecou e toda a humanidade herdou o pecado, quando o sacerdote pecava, ele trazia maldição sobre a nação. Aí ele fala no 9, com maldição sois amaldiçoados. Entendeu? Então toda a nação, olha só, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Mas quem estava roubando? Os sacerdotes. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheres. Então o texto, ele é muito forte, porque nós agora precisamos entender, se Deus estava falando com o sacerdote lá, e que o pecado do sacerdote lá estava caindo sobre toda a nação, porque aí ele fala, toda a nação, com maldição os amaldiçoareis. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Mas as pessoas levavam dízimos, aqui na época eram sinagogas. Eram como se fosse hoje, por exemplo, uma igreja sede, e ele tem lá suas congregações. Então as congregações recebiam o dízimo e não repassava para a tesouraria geral. Então, por causa disso, a tesouraria geral não tinha condições de sustentar. Quem são os levitas hoje? São os obreiros da casa do Senhor. Não tinha condições de sustentar, porque era roubado. O roubo traz maldições, querido. Mas vamos lá, nós precisamos entender que estamos tratando do período da lei. Tá? Lei. Estamos na lei. Não, estamos não, né? O texto está na lei. Então a maldição de uma pessoa, por causa da lei, ela recai sobre todo o povo. Mas quando Jesus Cristo morre e ressuscita, inaugura-se o tempo da graça.
o amor de Deus se manifestava na misericórdia no tempo da lei através do sacrifício de bois, de bodes, de carneiro, de ovelhas. Agora o amor de Deus e a misericórdia se manifesta através de Cristo, mas agora com uma redenção permanente, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora em Cristo todos nós somos reis e sacerdotes reinando em vida através de Cristo. Opa! Agora Malaquias deixa de falar com os sacerdotes da lei e começa a falar com os sacerdotes da graça. Você é um sacerdote da graça. O sangue de Cristo te transformou num sacerdote. Agora você não é mais da linhagem de Levi, mas você pertence em Cristo Jesus na linhagem de Melquisedeque, querido. Olha que coisa tremenda isso. Então Malaquias, quando fala de roubo, está falando comigo, porque eu sou um sacerdote em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender isso. Se nós entendermos isso, querido, preste bem atenção, nós vamos voar. Por isso, a palavra de Deus diz assim: até os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, subirão com asas como águia. Você está entendendo? Se você entender isso, entender esse princípio eterno e divino, você vai voar. Então aí nós vamos ver que, sobre ofertas voluntárias, Êxodo 25, 1 e 2, de todo homem cujo coração o mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Aqui Deus está falando da oferta para a construção do templo. Aliás, não era o templo, perdão, era para a construção do tabernáculo. E aqui, às vezes a pessoa fala assim: o pastor fulano de tal pediu uma oferta, mas ele deu um valor para a oferta. Querido, eu não tenho costume de fazer isso. Porém, não é condenável, porque o próprio Deus falou: eu quero ouro, eu quero prata, eu quero bronze, eu quero linho, eu quero seda, eu quero... Deus colocou coisas nobres, Ele colocou o valor, porque ouro tem um valor. Ouro, na verdade, é o lastro do tesouro nacional, do tesouro americano, da Inglaterra. O país vale a reserva que ele tem em ouro. A economia do país, ela é traçada, medida pela reserva de ouro que ele tem. Êxodo 35 fala... que o povo trouxe ofertas com alegria para a construção do tabernáculo. Por que o povo trouxe oferta com alegria? Porque sabe que Deus ama quem oferta com alegria. Em Crônicas 29, a dedicação do templo, o povo se alegrou porque deram voluntariamente todo o ouro que foi lá do templo de Salomão, ele foi também doado pelo povo. Então a base do nosso relacionamento com Deus, ela é a liberalidade, espontaneidade, generosidade e fidelidade. Anota isso aí: liberalidade, você não é obrigado a ofertar. Espontaneamente, é você que decide ofertar ou não. Generosamente, Paulo fala sobre isso dizendo: aquele que pouco semeia, pouco ceifará, mas o que semeia com fartura vai colher com abundância. Amém, querido? E fidelidade, são as quatro dimensões aí relacionadas voltadas para o relacionamento com Deus. Dízimos e oferta nos evangelhos. Jesus e o dízimo. Jesus fala ali, embora aqueles que são contrários à questão do dízimo
Preste bem atenção o que eles vão dizer. Olha só, Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã e do cominho e do coentro, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Espera lá agora, vamos fazer uma pausa aqui. Então Jesus está falando que o dízimo não é mais importante, entendeu? Do que a misericórdia. Olha só, a misericórdia, a fé e a justiça. O dízimo não é mais importante. Mas Jesus finaliza dizendo que, embora o dízimo não é, na lei, o dízimo não é mais importante do que a justiça, a misericórdia e a fé. Ele não é mais importante. Concorda comigo? Mas ele falou que é para fazer esta que é o dízimo, que não é mais importante que a justiça, a misericórdia e a fé, mas ele deve dar o dízimo sem omitir a misericórdia, ou ele deve praticar a misericórdia sem omitir o dízimo. Aí eu te pergunto o seguinte, aí a pessoa fala assim, mas o dízimo é da lei e Jesus ali estava falando no tempo da lei e Jesus agora é graça e tudo mais. Mas então nós não somos mais obrigados a praticar a justiça, nem a misericórdia e nem a fé. Porque se nós não temos que praticar o dízimo, então nós também não temos que praticar essas três. Então Jesus Cristo deixou uma palavra e a palavra dele é eterna. Ele fala: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então preste bem atenção. Nós devemos praticar a misericórdia, a justiça e a fé e o dízimo, conforme Jesus falou. Jesus fala sobre a oferta, ele fala assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos ver o contexto disso? Lucas, capítulo 6. Antes do texto, vamos ver Lucas 6. Então nós estamos aqui no Sermão do Monte. Jesus Cristo está falando sobre amor pelos inimigos. Ele segue falando sobre julgar o próximo, fala sobre a árvore e o seu fruto, a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, não é isso? Então Jesus está dizendo o seguinte: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então aqui Jesus Cristo está falando sobre a graça que nós desejamos muito pouco. Que graça é essa? É a graça de dar. Ninguém vai receber sem antes entregar algo. Quando chega o dia 30 do mês, você recebe, ou no quinto dia útil, você recebe um salário por aquilo que você entregou, a sua energia, a sua força de trabalho, o seu tempo, você entregou para alguém, para algum negócio, pode ser o seu próprio empreendimento, você entregou aquilo e você agora vai receber porque você antes entregou. É desse jeito. Existe uma parábola, não é parábola não, existe uma observação sobre o Rio Jordão.
presta bem atenção, o Rio Jordão, parte dele deságua no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia deságua no Mar Morto. O Mar da Galileia é um lago de água doce. Mas o Mar Morto não deságua em lugar nenhum. Então o Rio Jordão, que entrega algo para o Mar da Galileia, ele é cheio de peixe, ele tem vida. O Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, ele entrega água para o Mar Morto. O Mar da Galileia tem peixe, tem vida. O Mar Morto não entrega nada para ninguém. Por isso ele chama Mar Morto. Não há vida no Mar Morto. É isso que você precisa entender hoje. Como é que vai ser a sua vida? Vai ser como um Mar Morto? Ou você vai entregar algo para alguém? Bom, no ensino apostólico, né, porque aí agora a gente está, né, nós estamos agora na graça. Na graça. Paulo fala o seguinte, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a pessoa que dá com alegria. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Vamos ler melhor esse texto, que aqui ele cortou. É 16, né? 1 Coríntios. Oh, Deus. Querido, o que nós vamos aprender aqui, né, vai ser algo que pode mudar a tua história. Pode. 16, 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Olha, Paulo ordenou, Novo Testamento, querido. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Bom, aqui eu vou dar uma pausa aqui. Então, Paulo aqui está falando sobre oferta. E aqui Paulo está dando uma ordem. Ordenei. Então eu quero que vocês façam como ordenei lá na igreja dos Gálatas, na Galácia.
Então vamos prestar atenção aqui em algo. A oferta no Novo Testamento, ela é, presta atenção, 4, ela é regular. Por que regular? Primeiro dia da semana. Ela é proporcional. Proporcional o quê? Paulo ali falou, a prosperidade de cada um. Voluntária, embora seja uma convocação, e alegre. Regular, proporcional, voluntária e alegre. Vamos ver Pedro? 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Embora não fale diretamente de dízimo, ensina o princípio da mordomia. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então o crente, o que acontece? O crente não é obrigado a dar dízimo, mas o verdadeiro crente é um dizimista fiel. O crente não entrega o dízimo para ser salvo, querido, mas porque ama a Deus e reconhece a sua provisão. Ele não dá o dízimo para ser salvo, mas porque ele é salvo, ele dá o dízimo. O dízimo hoje, vamos voltar lá, ó, generosidade, liberalidade, voluntariedade e, para finalizar, anulação da maldição da miséria. Vamos ver Gálatas 3, que me lembrei aqui de algo. Gálatas 3, eu acho que é o 10, se eu não me engano. Cristo nos esvaziou, 13, tá? Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Oh, Jesus! Que tremendo isso, né? Então o dízimo não é da lei, mas antecede a lei. Amém? Se você entender isso, todas as bênçãos que foi liberada lá no Antigo Testamento é direito seu. Amém? Por causa de vós repreenderei o devorador. Quem é o devorador hoje, querido? O devorador é vamos lá, você é empresário. É uma máquina que você conserta, aí ela trabalha um dia, no outro dia dá defeito. Você conserta, ela trabalha e dá defeito. Ah, pastor, o senhor está apelando, o senhor está sendo apelativo. Amém, querido. Você não quer crer em coisas espirituais, que não creia. Amém. Ah, o que é o devorador? O devorador é aquela panela de arroz, você dona de casa. Você colocou uma panela de arroz no fogão e quando você viu, 2 dedos no fundo da panela queimou. Vai ter que jogar fora, não tem condições de comer. Devorador é a sua saúde precária. Eu conheci pessoas que milagrosamente, antes de ser dizimista, na época, eu estou falando de 2002, 2003, gastava R$400 com remédio, R$450 com remédio. Ou seja, um terço não. Na época era quase que o salário mínimo todo da pessoa.
E nós fizemos assim um desafio. Ela aceitou o desafio. Em 50 dias, o médico cortou a medicação dessa pessoa. E a maior coisa assim, tremenda, essa pessoa recebe promoção onde trabalhava. Então ela, ao invés de gastar parte do salário, não, ela não gastou, ainda teve o salário aumentado. Pode ser apelativo eu contar isso para você? Pode soar como apelativo. Você que é dono de indústria, que tem caminhão, que faz entrega, dono de transportadora, o caminhão vai e quebra. O caminhão vai e quebra. Cada viagem do caminhão, além do combustível, além do pedágio, que já está tudo caro, o combustível está caro, diária de motorista, aí é 10 mil, é 12 mil que fica na estrada porque quebra. Entendeu? É motorista que você coloca ladrão, bandido, que fura pneu, fura nada, conserta pneu que está bom na estrada para fazer notinha, e aí por diante. Você está na faculdade, não consegue prosperar na faculdade. O que é isso, prosperar na faculdade? É ter bons resultados. Estuda, 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 se compromete, mas não colhe. Está como o povo de Israel, que plantou a vinha, colheu a uva, esmagou a uva, na hora de beber o vinho veio os midianitas e pegava. Plantava a cevada, colhia a cevada, debulhava a cevada, moía a cevada, na hora de fazer pão, via os midianitas e roubavam. Plantava o trigo, colhia o trigo, debulhava o trigo, moía o trigo, na hora de fazer pão, os midianitas roubavam. Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E isso envolve o seguinte: crentes salvos, pessoas que estão salvas, foram salvas, mas vive às vezes uma vida como pedinte. Eu trabalho no setor público e eu vejo crentes vivendo como pedinte, pedindo, pede tijolo, pede cimento, pede não sei o quê. Eu estava conversando com um amigo esses dias, eu fico com vergonha de ver isso. Sendo que era para estar distribuindo ao invés de pedir, querido. Porque a promessa de Deus é de você. Lá Malaquias, toma posse em Malaquias, querido. Malaquias, Deus está falando com o sacerdote. Se você é um sacerdote de Deus, então você tem que tomar posse. Tomar jeito, tomar posição e tomar posse. Sabe para quê? Para você não ter aonde guardar aquilo que Deus te dá e você ter que distribuir. Para você tornar empresário e distribuir vaga de emprego, para levar sustento para outras famílias. Então eu vou terminar por aqui esse estudo de hoje. Amém? Nós vamos falar sobre oferta, nós vamos falar mais sobre dízimo, nós vamos falar sobre primícia. Primícia é o mais impraticável nos tempos de hoje. Aí você fala assim, primícia da lei. Mas se você praticar ela hoje, as bênçãos que estão lá descritas na lei virá sobre você. Não tem nada a ver com salvação. Dízimo, oferta e primícia não tem nada a ver com o céu. Tem a ver com a terra, com colheita, com provisão, com abastança, com transbordo. Tem a ver com a terra, nada a ver com o céu. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe, que Ele mude o teu coração, que Ele transforme a tua vida, que Ele te cure. Eu quero ministrar agora. Câncer, você não tem domínio sobre essa vida. Diabetes, você não tem domínio sobre essa vida. Má circulação sanguínea, seja expulsa dessa vida em nome de Jesus. Transtornos de personalidade sejam lançados no profundo do inferno. Depressão, saia dessa vida. Insônia, seja curado da insônia, seja curado da depressão, seja curado da ansiedade em nome de Jesus. Senhor, eu decreto a cura do autismo, Senhor, no independente do grau, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio na cura do TOD, Senhor, de todos os tipos de transtorno, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido?
Graça e paz.